canal Net Futebol. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde você terá todas as informações e notícias do futebol brasileiro e internacional. Emerson Royal, que é o substituto do Danilo, pode ser titular amanhã contra o Uruguai. Inclusive, após o empate amargo contra a Venezuela em casa, o Brasil pretende jogar todas as forças e as fichas contra o Uruguai para retomar a primeira colocação. Inclusive, falando sobre o grande astro da seleção, Neymar disparou críticas para o presidente da CBF, para a mídia, inclusive falando sobre o seu atual momento, dizendo que só voltou à seleção por conta do Fernando Diniz e pelo apelo que ele fez ao Neymar, porque se não fosse isso, ele não voltaria a jogar pela seleção brasileira para uma possível Copa em 2026. Falando de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa está com um pé na Eurocopa de 2024 e depende apenas de uma vitória hoje fora de casa contra a Bósnia para o Robozão participar de mais uma competição onde ele tem totais chances de ser campeão pela seleção portuguesa. Inclusive, falando sobre Cristiano Ronaldo, a equipe Sheikh, dono do Al Nassr, pretende fazer uma proposta para que o Robozão continue e encerre a sua carreira no Al Nassr na Arábia Saudita, fazendo com que Cristiano seja o jogador mais bem pago de todo o planeta. Vamos falar sobre o futebol brasileiro. Agustín Rossi vem sendo elogiado pelo treinador Tite, novo técnico do Flamengo, e ganhou muito espaço com o Flamengo. Principalmente agora, através do início de trabalho do Tite, ele será titular absoluto, desbancando o jovem promissor Matheus Cunha. Inclusive, você está vendo aí na foto que havia-se muito em relação a essas críticas, aonde que Gabigol debochou e fez uma musiquinha xingando o novo técnico do Flamengo, antigamente técnico da seleção, e agora estão em paz por enquanto. E falar em Bruno Henrique tá tudo acertado para ele renovar com o Flamengo. E principalmente isso é muito devido ao que o Palmeiras ofereceu ao Bruno Henrique. Bruno Henrique queria 3 anos de contrato com um salário na casa de 2 milhões de reais mês. E o Palmeiras iria oferecer isso. Com a pressão interna de ter o principal jogador no rival, o Flamengo teve que abrir os cofres e principalmente dar isso ao Bruno Henrique. E falar em Palmeiras, o atacante Merentiel vai ser comprado pelo Boca Juniors. Boca Juniors vai desembolsar 3 milhões de dólares para o Palmeiras nessa contratação. Luiz Guilherme, a joia da base do Palmeiras, vem sendo cobiçada por Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona. Inclusive, olheiros já foram para o Brasil para ver essa joia promissora do Palmeiras. Em falar em São Paulo, Rafinha terá mais um ano de contrato com o São Paulo. Ele tinha pretensão de parar no final desse ano, mas foi convencido pelo Dorival Júnior para disputar a Libertadores da América por ser uma liderança na equipe. Davi, jogador que está sendo emprestado no São Paulo, ele será o próximo contratado do Bahia. Rogério Ceni pediu o atacante que hoje atua no São Paulo e ele será o jogador do Bahia na próxima temporada. O grande astro e destaque dessa temporada de 2023 no Fluminense, John Kennedy, renova o seu contrato até 2026. Um jogador que estava esquecido na Ferroviária, mas agora fez gol na semifinal, inclusive é uma promessa que vai despontar e muito nos próximos anos no clube europeu. O Manchester City tem interesse no volante Toni Kroos, inclusive irá fazer uma proposta no final da temporada para ter o meia alemão acima dos 34 anos de idade, insatisfeito por esse Carlo Ancelotti. Ele não está muito satisfeito em ficar no banco de reservas e Ancelotti vem tentando mudar a cara do Real Madrid, tentando colocar mais vigor físico, principalmente tendo um meio de campo mais jovem, e Toni Kroos e Modric estão perdendo espaço com Ancelotti, principalmente nessa forma atuar do Real Madrid que está jogando nessa temporada.
Inclusive, Ancelotti já está tudo acertado para vir para a seleção brasileira no meio do ano que vem, aonde ele terá o compromisso de ir à próxima Copa. Vamos falar sobre a Inglaterra, que conseguiu um amargo 1-0 contra a Austrália, inclusive jogando um futebol bem abaixo do que é esperado, mas a Inglaterra no amistoso conseguiu fazer a sua parte e ganhar de 1-0. A Bélgica conseguiu a vaga para a Eurocopa muito devido ao seu craque no ataque, Lukaku, que por conta de muitas lesões na seleção da Bélgica, por ter a aposentadoria de Hazard, Kevin De Bruyne machucado e hoje o grande destaque é o Lukaku, e essa jovem promessa, o Bakayoko, que fez grandes jogos, inclusive fez um gol também. O grande destaque do Sevilha hoje conseguiu ajudar a Bélgica para ingressar na próxima Eurocopa de 2024 e sendo o líder absoluto do seu próprio grupo. Vamos falar sobre o futebol internacional, inclusive o volante Arthur, que hoje atua na Fiorentina, pretende sim voltar ao Grêmio. Ele declarou isso numa imprensa italiana, que deseja sim voltar ao Grêmio um dia. Pretende sim ter essa condição, principalmente foi um jogador que teve muito destaque naquele período no Grêmio, onde que o Grêmio conseguiu títulos, e ele sim pretende voltar à equipe gremista. Falar de Vasco, o Vasco, através da sua SAF, a 777 Partners, desembolsou as dívidas que estavam pendentes, inclusive sobre o goleiro Léo Jardim, que teve essa pendência aí em relação a tudo que está acontecendo durante um ano eleitoral e muito devido a essa situação aí. Pagou o Léo Jardim, Puma, Léo Pelé e Lucas Piton em relação a esses débitos que estavam pendentes em relação a todos esses jogadores no início do ano onde foram contratados. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo do início até o fim. Conto com a ajuda de vocês para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar para amigos. Estamos chegando próximo a 2.000 inscritos e sem a ajuda de vocês é muito importante para que isso aconteça. Então, hoje teremos três transmissões ao vivo aqui no canal NetFootball: Azerbaijão versus Áustria, a 1h da tarde. Às 13h45 a seleção portuguesa joga fora de casa contra a Bósnia, e um jogo crucial para decidir quem possivelmente irá subir para o próximo ano para a Série A. Juventude recebe o Sport em casa, duas equipes estão no G4 e o Juventude pretende sim usar o seu mando de campo para poder ganhar com o Nenê e companhia, poder conseguir esse tão sonhado acesso, para que os torcedores do Juventude estejam satisfeitos com o grande destaque desse ano. E a contar do Sport, Wagner Love, Diego Souza e companhia pretende sim, depois de um empate amargo em casa contra a Ponte Preta, conseguir esse novo resultado.